para terem um encontro contigo. Alguns já tiveram esse encontro, está em paz, o coração está preenchido pela água viva. Outros perderam o Senhor pelo caminho, e outros nunca te encontraram. E que nessa noite possa ser uma noite de encontro. Uma vez que for encontrado, a vida é transformada, e a paz, a alegria, a conforto. E nessa noite, ó Deus, o Senhor tem na agenda cada pessoa aqui que chora, cada pessoa que está desesperada. O Senhor marcou na tua agenda. Que o Senhor possa transformar cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, dá um abraço, cumprimenta quem está ao teu lado. Diga assim: prazer, prazer, prazer. E aí você pode sentar. Eu pedi para você dar um abraço, cumprimentar, porque eu vou falar sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. E esses encontros são marcantes. Encontrar com alguém é marcante. Pode ser bom, pode ser traumático, pode te dar paz e pode te dar aflição. Tem pessoas que você encontra, fala tanto que dá aflição, dá vontade de morrer, já viu? Tanto que a pessoa fala, mas tem encontro com determinada pessoa, alguma determinada situação, que ao encontrar, você tem paz. Só que existe que uma vez que você encontra, você nunca mais terá sede. Jesus. Eu vou começar uma série de mensagens sobre encontros com Jesus. E a parte 1, nós vamos falar sobre um episódio muito conhecido. Não é possível que você nunca ouviu falar, mas eu quero trazer algumas coisas diferentes, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva, ela se renova dia após dia. Mesmo tendo um texto conhecido, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você profundamente. Está lá em João 4, a partir do primeiro versículo, nós vamos falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. João 4, e nós vamos ler a partir do primeiro. Acharam? Amém? Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Galileia, da Judeia, e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Diga comigo, no entanto, era necessário. Mais alto, era necessário. Grave isso, hein? Que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Diga, poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Indo-se, deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.
Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Ela respondeu isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. E a mulher disse: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Repita junto comigo: quem beber dessa água terá sede outra vez. Isso aí. Mas quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o teu marido e volte. Não tenho marido, respondeu Jesus. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então deixou o seu cântaro. Repita junto comigo: então deixou o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: até aqui. Nós temos na nossa gramática, na nossa história, poesias, autores extraordinários, obra-prima, bela, mas como Fernando Pessoa, Guimarães Rosa e um monte, que se você pega e olha e fala, você fala assim: meu Deus, isso é dom de Deus. Mas nada se compara com a palavra de Deus.
eles têm uma boa gramática, uma boa oratória, uma boa escrita. Mas diferente da palavra do Senhor, a Bíblia é assinada pelo Espírito Santo. E quando a gente começa a olhar a Bíblia no âmbito do Espírito Santo, não só com técnica, mas a gente começa a entender um todo da Bíblia, a gente fica admirado com isso. Enquanto João Pessoa, Fernando Pessoa, Shakespeare tem uma boa escrita, dentro da palavra de Deus tem um Espírito que transforma e pode mudar você e a tua vida. Quando a gente começa a ver aqui na Bíblia a mão do Espírito Santo, a nossa vida é transformada. Você quer ver uma coisa importante? Nesse episódio aqui, nós vimos e vemos o encontro de Jesus com uma pessoa que saiu de casa meio-dia. Por que meio-dia? Não sei se vocês já ouviram falar aqui, eu estava vendo um podcast, indo para Israel com a Aline. Eu gosto de ver, que ela mora lá. E ela acordou 5 horas da manhã para estar em uma caverna aonde Davi se escondeu de Saul. E ela disse que tinha que ser aquele horário, porque a partir de 8 horas da manhã é insuportável. Já está entre 45 graus. Se ela saiu meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Se ela saiu meio-dia, um sol de rachar coco, se você foi na Bahia, você sabe o que eu estou falando. É porque ela sofria preconceito. As pessoas olhavam para ela atravessado e ela tinha muito medo do julgamento. Ela estava evitando encontrar os julgadores. E quando a gente começa a percorrer a Bíblia, principalmente em João, a gente começa a ver João escrevendo e relata 2 encontros, um atrás do outro, de propósito. Ele relata nesse texto de João 4, mas para a gente entender João 4, que fala da mulher samaritana, a gente não pode olhar só para João 4, a gente tem que olhar para João 3. João 3 relata o encontro de Jesus com Nicodemos. 2 encontros. João 3, quem foi Nicodemos? Quem era Nicodemos? Homem, judeu, puro sangue, líder religioso, respeitado, culto, poderoso, ortodoxo, de boa fama teológica, muito preparado, de uma alta sociedade, uma reputação poderosa, um homem de família. João 3, Nicodemos. João 4, mulher samaritana, sofria preconceito pelas escolhas que fez, era de uma mistura de raça, marginalizada, reputação reprovável, vida marcada por escolhas terríveis, relacionamentos fracassados, procurando o poço meio-dia para matar a sede. E aqui a gente começa a olhar a Bíblia e entender uma coisa. Jesus, ele quer encontrar desde o erudito, do culto, de uma boa fama, mas ele também quer encontrar o sem esperança, aquele que não tem sonho mais, que vive escondido.
que fez escolhas erradas, que está vivendo uma angústia, porque ele se cobra das escolhas que fizeram. Jesus, ele quer encontrar com esse homem, mas ele também quer encontrar essa mulher. Ambos podem e poderá ter uma chance de transformação. Encontros. Jesus, ele quer encontrar com todos, com você, meu amado. E hoje eu quero fazer um convite para você entender, no momento que você tem um encontro com Jesus, o que vai e que pode acontecer na tua vida. Primeira coisa que pode transformar, mudar a sua vida no momento que você tem um encontro com Jesus, é que o encontro de Jesus nos coloca na agenda dele. Diga comigo, quando eu encontro Jesus, ele me coloca na agenda dele. João 4, versículo 4. Coloca aí para mim. Eu fiz você repetir justamente por esse ponto, que é a primeira coisa que eu quero dizer. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. João deixou bem claro. João teve um olhar do Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou a João que Jesus, de propósito, queria passar em Samaria. Se você pega a geografia bíblica, na época de Jesus, existia vários braços, várias estradas. Ele poderia buscar vários, o mais rápido, o mais demorado, o mais ou menos, o mais seguro, o menos seguro. E João deixa claro assim: no entanto, era necessário que Jesus fosse em Samaria. Samaria, um lugar que tinha preconceito dos judeus. Samaria, um lugar que era apontado pelos judeus. Os religiosos também não gostavam daquele lugar. E Jesus pisa lá por uma mulher. Jesus, ele colocou na agenda dele a essa mulher. Meio-dia. Jesus era homem também. Ele passou um calor tenebroso por aquela mulher. Ele passou sede por aquela mulher. E se você está aqui, se você deixar Jesus encontrar com você, se você for no encontro de Jesus, ele vai colocar você na agenda dele. Ele já colocou você na agenda dele. O que falta para você é só beber dessa água que ele está te oferecendo nessa noite. Se você está aqui porque a agenda de Jesus, se ele abrir agora, você está inscrito nele. E grave uma coisa: ele está fazendo uma proposta para você. Se você aceitar, nunca mais terá sede. Amém? Entre vários caminhos, Jesus decidiu ir pelo caminho de Samaria. Nenhum outro caminho para Jesus importava. Samaria, porque ele queria ter um encontro com uma mulher de péssima fama, desacreditada da sociedade. Tão pouco que quando os discípulos viram Jesus conversando com ela, eles tiveram um preconceito. Mas Jesus continuou dizendo: bebe dessa água. Jesus não está nem aí por essa religiosidade. Jesus não está nem aí do que a religião fala de mim e fala de você. Se importa para Jesus pisar em uma terra como Samaria para resgatar você, ele vai, irmão. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer, que
que no momento que a gente tem um encontro com Jesus, o encontro com Jesus mostra que as impossibilidades não é dele. A impossibilidade, irmãos, é nossa, é do ser humano, não é dele. Vamos lá entender isso? João 4, versículo 11, diz assim: e respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Como diz aqui, a mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Ou seja, quando Jesus pede água, ela olha para Jesus, meio que coça a cabeça, mas como você pede água? Cadê o balde? Cadê a corda? Cadê o cântaro? Cadê? Não tem como eu te dar água, se você não tem nada aqui, e o poço é muito fundo, não tem como eu ter e conseguir essa água viva. Não tem nenhum material, não tem nenhuma ferramenta para eu ter essa água. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a impossibilidade é nossa, a gente que coloca a dificuldade, a gente que coloca limite, a gente que não acredita, não de Jesus. E às vezes você está aqui, perdeu a esperança, dizendo assim: esse pastor não sabe o que está falando, ele não conhece a minha vida, ele não conhece o que eu estou passando, ele não conhece. Quem está dizendo isso é você, porque se você for em encontro com Jesus, pode acontecer qualquer coisa, mas a paz, a alegria, a segurança é garantida. Fiquei muito triste que hoje mesmo eu vi uma reportagem de uma moça bonita que se envolveu no jogo de aposta do Tigrinho lá, e ela cometeu suicídio, alguns estão falando que é suicídio, ou que mataram ela, alguma coisa assim, mas a linha está tendenciosa para que ela cometeu suicídio. Não sei. Eu imagino que essa menina estava que nem essa mulher aqui. Não tem jeito, estou endividada. Não tem jeito, eu vou ser criticada. Não tem jeito eu sair desse vício. Eu já tentei desinstalar esse jogo e eu volto a instalar. Eu já tentei de tudo, já procurei psicólogo, psiquiatra e nada resolveu. Não tem como, não tem jeito para mim. Se ela encontrasse Jesus, teria jeito, sim. Se ela encontrasse, bebesse da água, ela ia restaurar a finança dela, o casamento dela, os filhos, o emprego, o que for, é garantido. No momento que tu bebe a água, sua vida é transformada. A gente que coloca o limite, dizendo, não tem jeito. E Jesus mostra aqui que tem sim. A mulher então, colocando limite, porque ela sabia que as pessoas olhavam a ela só como objeto, olhavam a elas como desprezo, aquela que só dá prazer. Olhou Jesus, já vem o outro, querendo que eu dê meu balde, meu cântaro, querendo que eu proporcione para ele a água. Ela não entendeu. Egoísmo com Jesus é zero, porque se ele para o mundo inteiro, para lá em Samaria,
para resgatar uma mulher. Cadê o egoísmo? Jesus tinha o prazer de restaurar aquela mulher e fazer a vida dela transformada, como Deus quer fazer na tua vida nesta noite. É fácil pregar, né? Mas segunda-feira, que é amanhã, as cobranças começam. É fácil pregar, né? Mas o chefe difícil você vai encontrar com ele amanhã. O amigo falso, você vai ver. É fácil pregar. Agora tem dois tipos de ouvido. Aquele que acredita que no momento que beber dessa água vai ter paz, mesmo com o chefe difícil, mesmo com o problema de amanhã, e ele tem paz porque ele sabe que o Senhor proverá. E tem o ouvido que perdeu a esperança e diz: nem essa água tem jeito para mim. Qual ouvido que você trouxe agora para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você? Irmão, semana que vem é a semana mais difícil da minha vida, onde todos os complexos, onde todos os monstros vão aparecer para mim lá na banca, para eu defender uma tese. Como eu estou? Nervoso. Mas eu sei que o meu Redentor vive, por minha causa Ele levantará se for preciso. Pregar é fácil, o acreditar só depende de você. Terceira coisa, que quando a gente tem um encontro com Jesus evidencia as nossas necessidades. João 3, versículo 13, que diz assim, só essa parte: quem bebe dessa água tornará a ter sede. Novamente, quem bebe dessa água tornará a ter sede outra vez. Aqui existia uma mulher que estava colocando a sua expectativa numa água física, e ela, boa de lábia, boa de conversa e argumento, ainda disse, principalmente essa água que veio, foi Jacó, o nosso pai, que cavou. Ele proporcionou isso para nós. Essa água é especial. Essa água tem um símbolo espiritual poderoso. E Jesus disse: essa água, quando tu beber, você voltará a ter sede. Mas a minha água não. A minha água é viva. E no momento que tu bebe, tu tem paz e alegria. Aí relata uma coisa. Às vezes nós estamos buscando água, bebendo de uma água física, alegria momentânea, mas logo passa. E temos a necessidade de buscar novamente. O que Jesus estava falando para essa mulher aqui? Jesus estava olhando para ela e dizendo assim: mulher, até hoje você tentou buscar relacionamentos para preencher o teu coração de rejeição, de vazio. Só que você entra num relacionamento, não dá certo, você vai para outro, não dá certo, você vai para outro, não dá certo. É como se Jesus estivesse falando para ela assim: eu sei que você está querendo, buscando um preenchimento afetivo,
um vazio no teu coração, e você colocou que esse vazio vai ser preenchido por um bom casamento, por um bom relacionamento, e até hoje tu não encontrou, mulher. Quer ter um relacionamento e nunca mais você vai buscar preencher com outro? Jesus, no momento que você me aceitar, a tua vida afetiva vai ser preenchida por mim. Jesus, olha, Ele faz um levantamento do que ela precisa e faz uma proposta de buscar em outras coisas, porque até aqui nada funcionou. Essa menina que eu acabei de citar, um exemplo, sei lá o que aconteceu, se ela tinha uma dívida e apostou no jogo para receber e conseguir pagar a dívida, ou se existia um vazio dentro dela, que ela tinha que focar no jogo para esquecer, para preencher de dopamina. Mas uma coisa há tanta busca, levou essa menina à morte. Às vezes buscamos dinheiro, ser conhecido socialmente, queremos no Instagram que possa ser preenchido, queremos seguidores, queremos reconhecimentos. Olhamos para onde a gente trabalha e aí a gente fala assim: ninguém dá valor para mim, eu vou mostrar para eles quem eu sou. E fica em busca de agradar, tirar sorriso das pessoas. Para aqui hoje e observa, o que mudou na tua vida? Recebeu o elogio? Eles viram quem você é? Eles bateram um parabéns para você? Para agora, reflita, mudou alguma coisa? É isso que Jesus está dizendo. Até aqui, mulher, você tentou de tudo, e eu vim aqui em Samaria para dizer: para de beber essa água e beba de mim, uma fonte de água viva. Jesus está fazendo uma proposta para você hoje. Para de buscar em coisas que não te levem e te levaram a lugar nenhum. Jesus quer você. Amém? Outra coisa que eu posso dizer: o encontro com Jesus é definitivo. Diga comigo: o encontro com Jesus é definitivo. Versículo 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus está dizendo para a mulher: quando tu beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Jesus está dizendo assim, na entrelinhas assim, se você resolver beber dessa água, que possa ser 100%, não olhe para trás. Quando ele diz que nunca mais terá sede, ele está dizendo de uma pessoa que bebe e não vive uma vida oscilante. Às vezes você está aqui, um dia você quer ganhar todo mundo para Cristo, tem ideias extraordinárias, no outro você quer abandonar tudo porque alguém falou de você, porque sei lá o que. Jesus não quer isso. Beba da água e prossiga em Cristo. Um dia você acha que conhece Jesus, no outro não sabe nem se Jesus é Deus. Num dia você tem certeza porque recebeu um arrepio cantando uma música que Jesus te chama, e no outro,
Jesus, se tu, Senhor, existe, faça cair 10 mil reais na minha conta. Um dia, você tem certeza que você é chamado, no outro, você pergunta, por que Deus? Uma vez que a gente bebe dessa água, não há demônio, não há calúnia, não há principado, não há potestade que faz você largar Cristo Jesus. Então, você que está aqui, o encontro com Jesus é definitivo. Tem um pregador muito famoso, dizem que ele é um dos pregadores mais eloquentes até hoje, o melhor orador até hoje, que é Spurgeon. E uma vez ele estava pregando uma palavra linda, evangelística, e ele fez o apelo, chega um camarada sem as duas pernas, e ele começa a gritar assim, será que Jesus aceita alguém sem as pernas? Será que Jesus vai me aceitar sem as pernas, pela metade? Será que Jesus aceita eu pela metade? Spurgeon olha para aquele cara e fala assim, é claro que Jesus aceita um homem pela metade. O negócio é que ele não aceita um homem dando para ele só a metade. O homem, pela metade, ele aceita. Agora, dando para ele só a metade da vida dele, ele não aceita. O encontro com Jesus é definitivo. Todas as áreas da tua vida tem que ser entregue a Jesus. Não adianta, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui é legal, mas isso aqui não, vai doer muito. Não. Jesus está dizendo para a mulher desse jeito, no momento que você beber da água, ou seja, para beber você tem que pegar, a água está aqui. Jesus não quis botar água na boca dela. É como se fosse assim, no momento que você decidir tomar dessa água, saiba de uma coisa, você receberá a fonte de água viva, ou seja, para beber a água, precisa de uma ação de pegar o copo e colocar na boca, ou seja, pensa bem, eu posso te dar paz, tranquilidade, eu posso te dar uma vida poderosa e tranquila, te fazer repousar em verdes pastos, mas é definitivo, e você precisa decidir se entregar por inteiro, mas é garantido a paz. Quinto, quando a gente encontra Jesus, é um exame que Jesus faz em nossa alma. Versículo 18 diz assim, porque 5 maridos já tiveste, e agora que tens, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus ali, quando olha para aquela mulher, conhece a vida dela por completo. Jesus olhou para dentro dela, as feridas dela, o trauma dela, querendo preencher com homens. Jesus jamais ele fez isso em tom de crítica. A intenção de Jesus era mostrar para ela, eu vejo todas as suas feridas, e quanto você busca para preencher, tanto que
que você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Mas beba da água que sou eu e você não vai precisar mais disso. Jesus então, ele vê as nossas feridas. Ele sai da onde está, vai para Samaria para olhar para dentro de você em prol de transformar essa angústia. E último, quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele organiza as nossas prioridades. Para finalizar, João 4, 28 e 29. Coloca aqui. Presta atenção agora. Eu vou fechar a ministração, mas eu quero que você entenda isso aqui. Então, deixando o seu cântaro. Deixou o quê? Deixou o quê? A mulher voltou à cidade e disse ao povo. Quando a gente lê a Bíblia, sem o olhar do Espírito Santo, a gente deixa passar o principal. O principal desse texto está aqui. Por quê? Lê aí, ó. Só as mulheres, lê para mim. 1, 2, 3. Homens, 3, 2, 1. Esses homens me dão muito orgulho, gente. Aqui cumpriu o que Jesus quis em Samaria para resgatar uma mulher. A proposta que Jesus fez para ela deu certo. Mas por quê? Lembra a primeira coisa que Jesus pediu para a mulher? Água. Lembra qual foi o argumento da mulher e a ironia da mulher para Jesus? Mas como tu quer beber? Nem balde você tem, nem corda para puxar água você tem, você não tem ferramenta nenhuma para beber dessa água, você precisa de corda, de balde. Aí Jesus olha e diz: mas se tu beber da água viva, vai brotar em você uma fonte de água viva. Ela então recebe o convite. Vou fazer uma coisa aqui aqui a água viva e aqui a água física. O cântaro está aqui. Jesus está aqui. Quando ela recebe o convite, ouve o que Jesus tinha para dizer para ela, e ela acredita que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, e aceita o convite. Ela então larga a água física e começa a seguir a fonte de água viva que é Jesus. Ela se entregou totalmente a Jesus. Ela entregou totalmente aquilo que ela disse. Mas cadê o balde? Cadê a corda? Cadê? Ela mesmo deixou para lá, porque ela sabia que a fonte daria tudo para ela, a vida eterna. Ela decidiu não mais preencher a vida efetiva dela com homens, com prazeres, com coisas desse mundo, e agora ela começa a viver tão poderosamente, que a primeira coisa que ela fez, foi anunciar, que ela encontrou um homem, mas esse homem a respeitou, e amou, sem tocar nela, que foi Jesus. Ela viu, a primeira vez na vida dela, um homem que não olhou para ela como um objeto,
mas um homem que vai em Samaria só por ela. Minha irmã, meu irmão, às vezes você está buscando alegria em lugares errados. Na internet, no remédio, alegria em relacionamentos. Não à toa que às vezes você pode até ter falado assim: eu tenho o dedo podre para o amor. Mas o que o Espírito Santo quer dizer para você aqui: para de correr, para de tentar achar nas coisas que não levam a nada, que tem prazo de validade, onde a ferrugem, a traça consome. Mas queira de mim a água viva, que dou paz e segurança. Às vezes a tua angústia que você está aqui agora, a tristeza que você está agora, é de uma decepção, um cansaço de tanto correr em vão. Jesus te chama, deixa esse cântaro do mundo, deixa esse cântaro aí físico e vai buscar a água viva, que é Jesus. Queria que toda a igreja ficasse em pé. Essa ministração foi bem, como pode dizer, bem fácil de entendimento. Eu não preciso enfeitar mais nada, eu não preciso mais explicar nada. Eu já disse: para de correr, que você vai cansar, você vai se decepcionar. Jesus te trouxe aqui e colocou você na agenda dele nessa noite para te fazer uma proposta: venha me encontrar, venha ao encontro. E lembre-se, se você quiser beber dessa água, é definitivo. Deixe tudo o que for preciso, aí então beba da água. É de uma vez só, a decisão é única. Mais uma coisa eu te digo, é difícil. Pessoas que você ama, às vezes você vai ter que deixar amizades, mas a garantia é paz. E nunca mais você vai ter sede. Feche seus olhos. Se você, meu irmão, minha irmã que está aqui, correu, tentou preencher essas feridas, esses vazios, de todas as formas, e quer aceitar essa proposta de Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. Quero orar por você. Enquanto a música estiver tocando, vem. Pode vir, deixa eu orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Vem! E onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar.
quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Pela última vez, às vezes seu coração está muito dolorido, que algo recentemente te fez chorar demais, algo recentemente na tua vida te fez sangrar. Sangrou porque tanto você buscou a felicidade em um lugar errado. O Senhor sabe. Vem aqui, vem beber da água, vem. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh Deus, tem muitos aqui que estão aqui com o coração doendo demais, ou vazio demais, desesperados, um coração opaco, sem brilho, de tantas feridas, decepções, de tantas coisas que aconteceram, e com essa dor eles foram tentando tomar qualquer remédio, qualquer fórmula que disseram, que falaram que era bom, e até hoje nada, só dando efeitos colaterais terríveis, deixando o corpo deles resistentes, deixando o corpo deles sem acreditar em uma solução. Mas o Senhor, nessa noite, toca esse coração vazio, esse coração dolorido, esse coração triste, esse coração desesperado, esse coração decepcionado, é transformado por Ti nessa noite, é transformado pela Tua mão, é transformado pela Tua glória, pelo Teu poder, ó Deus. Tem muitos que falaram assim: não tem jeito, essa dor não vai passar. E o Senhor mandou dizer: vai sim. Ninguém que encontra comigo é o mesmo. Ninguém que deixa eu abraçar volta a mesma pessoa. Porque Ele é a fonte de água. E se você beber nessa noite, esse vazio, essa dor, essa decepção vai passar, e a sua vida vai ser transformada.
Agora eu quero que você seja bem sincero para você. Eu vou pedir para você repetir uma frase, mas repita. Se você entendeu a proposta, que é: se você beber dessa água, nunca mais você vai retroceder. E você decidiu colocar a água física de lado, o cântaro de lado, e acreditar nessa fonte de água viva que é Jesus e espiritual, você vai repetir comigo. Se você não quer largar a mão de algumas coisas porque é difícil, não repita. Mas se você quer beber dessa água, repita assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero beber da água viva que é a Ti, Senhor. Eu sei que é difícil, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, mas eu decido beber. Deus, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que a partir de hoje eu possa ser transformado e mudado, em nome de Jesus. Me aceita, Jesus. Amém.